Está no ar o Diário da Copa, uma produção do Laboratório Experimental de Jornalismo da Universidade Federal do Maranhão, Laborejo. Vamos aos destaques desta edição. As previsões para o confronto entre França e Espanha. O reencontro entre Inglaterra e Argentina em semifinal de Copa do Mundo. O falecimento de Jayden Adams, da seleção sul-africana. E na reportagem do dia, a atualização das polêmicas em torno da participação da Argentina na edição de 2026 da Copa do Mundo. Gols, torcida, emoção. 48 seleções disputam o maior torneio de futebol em busca de se tornar a melhor equipe do planeta. Mas futebol não é só competição nas quatro linhas. É cultura, política e transformação. Confira tudo sobre o que rola dentro e fora de campo na Copa do Mundo FIFA. No ar, Diário da Copa. Olá, eu sou Ana Letícia Ferro. A Copa do Mundo entra, enfim, na última semana de jogos, com a primeira semifinal marcada para esta terça-feira entre França e Espanha. As expectativas para a partida você confere com o repórter Fabrício Serrão. A primeira semifinal da Copa do Mundo de 2026 está definida e terá clima de revanche. Nesta terça-feira, dia 14 de julho, França e Espanha se enfrentam às 4 da tarde no horário de Brasília. O grande duelo por uma vaga na decisão acontece no AT&T Stadium em Dallas, nos Estados Unidos. Embalada e com força máxima no setor defensivo, a seleção francesa busca dar o troco no seu maior algoz recente. A Espanha virou uma verdadeira pedra no sapato da França, eliminando os rivais exatamente em fase de semifinal nos últimos ciclos. Na Eurocopa de 2024, os espanhóis venceram por 2-1. Já na Liga das Nações da UEFA de 2025, a vitória veio em um jogo histórico e eletrizante que terminou em 5-4 para a Espanha. O retrospecto geral também é amplamente favorável à equipe ibérica, que chega à semi após eliminar a Bélgica nas quartas de final. Em 38 jogos na história, são 18 vitórias espanholas, 13 francesas e 7 empates. Considerando apenas os últimos 10 confrontos, a Espanha levou a melhor em 7 oportunidades. Para quebrar esse tabu, a França aposta em excelente fase do seu trio ofensivo formado por Mbappé, Dembélé e Olise. Do outro lado, a Espanha confia no talento do jovem Lamine Yamal. O atacante foi o carrasco francês com gols nas últimas eliminações, mas ainda busca maior protagonismo neste Mundial, onde soma apenas um gol até aqui. Fabrício Serrão para o Diário da Copa. Diário da Copa. Uma rivalidade que vai além do futebol. A Argentina e a Inglaterra se reencontram na semifinal. Confira com o repórter Bruno Goulart. Argentina e Inglaterra vão se reencontrar em Copas do Mundo nesta quarta-feira pela semifinal 2 da Copa do Mundo de 2026, em sua sexta partida na história do torneio. As duas seleções chegam a esta fase com campanhas sólidas. A Argentina venceu a Suíça por 3-1 nas quartas, enquanto a Inglaterra derrotou a Noruega por 2-1. O confronto tem peso que ultrapassa as quatro linhas. A Argentina e a Inglaterra foram nações inimigas na Guerra das Ilhas Malvinas, em 1982, disputa pelo território no Atlântico Sul, que durou 3 meses e deixou centenas de mortos dos dois lados. O Reino Unido venceu o conflito e mantém um controle da região até hoje, mas o tema segue central na identidade argentina. Para os argentinos, vencer os ingleses em qualquer contexto virou questão de honra. O primeiro confronto em Copas foi em 1962, com vitória inglesa. Em 1966, nas quartas de final, a Inglaterra venceu novamente, em um jogo marcado pela expulsão do capitão argentino Antônio Ratín, que se recusou a deixar o campo e chegou a se sentar no tapete vermelho reservado à Rainha Elizabeth II. O episódio ajudou a FIFA a criar o sistema de cartões amarelo e vermelho, adotado a partir da Copa seguinte em 1970. Ratín morreu no último sábado, aos 89 anos. Mas foi em 1986, no México, que a rivalidade pegou fogo de vez. 4 anos após a Guerra das Malvinas,
Argentina e Inglaterra se enfrentaram nas quartas de final, com vitória argentina. O jogo ficou marcado por Diego Maradona, autor dos 2 gols argentinos, o primeiro com a mão, episódio conhecido como La Mano de Dios, e o segundo em uma jogada individual, considerada uma das mais bonitas da história do futebol. Tanto que em 2002, após votação oficial conduzida pela FIFA, foi eleito o gol do século XX. Nesta edição, o duelo ganha contornos ainda maiores. A Inglaterra, com Harry Kane e Bellingham como principais nomes, busca reconquistar o título mundial que não vem desde 1966. Já a Argentina, com Messi e Julián Álvares, tenta defender o título conquistado em 2022 no Catar. Para chegarem à final, as 2 seleções precisam passar uma pela outra, tornando o jogo ainda mais decisivo. Bruno Goulart para o Diário da Copa. Diário da Copa. Jayden Adams, jogador da África do Sul na Copa do Mundo, morre aos 25 anos. Os detalhes com a repórter Giovana Souza. Jayden Adams, da seleção da África do Sul e do Mamelodi Sundowns, morreu no último sábado, 11 de julho, aos 25 anos. A morte foi confirmada pelo Ministério dos Esportes da África do Sul, por familiares e por representantes do jogador. Até o momento, a causa da morte não foi divulgada e a polícia sul-africana informou que investiga as circunstâncias do caso. Adams defendeu a África do Sul na Copa do Mundo de 2026 e participou dos 3 jogos da fase de grupos. Ele foi titular nas partidas contra o México e da República Tcheca, além de ter entrado no segundo tempo da vitória sobre a Coreia do Sul. Resultado que garantiu a primeira classificação da história da seleção sul-africana para a fase mata-mata de um Mundial. Durante a competição, o jogador também enfrentou um momento pessoal difícil. A avó de Jayden Adams morreu durante o Mundial, mas o meio-campista decidiu continuar disputando. Revelado pelo Stellenbosch FC, Adams chegou ao Mamelodi Sundowns em 2025 e ajudou o clube a conquistar a Liga dos Campeões da África na temporada de 2025 e 2026. Pela seleção sul-africana, estreou em 2022 e se consolidou como um dos principais nomes da nova geração do futebol do país. Antes da partida entre Noruega e Inglaterra, pelas quartas de final da Copa do Mundo, o jogador recebeu uma homenagem da FIFA e de atletas das 2 seleções. A morte de Jayden Adams repercutiu entre clubes, dirigentes e personalidades do futebol mundial que destacaram o legado e o potencial do meio-campista. Giovana Souza para o Diário da Copa. Reportagem. A crescente controvérsia em torno da campanha da Argentina na Copa de 2026 ultrapassou as ações em campo. Os detalhes você confere na reportagem de Enos Monteiro. A Copa do Mundo ganhou mais um capítulo que foge das 4 linhas. Enquanto a Argentina segue viva na briga pelo título, cresce a indignação entre torcedores e analistas. Depois do sufoco contra Cabo Verde e Suíça, e principalmente após a polêmica partida contra o Egito, as redes sociais foram tomadas por rumores de um possível favorecimento à seleção argentina. Até o momento, não há provas de manipulação dos jogos. Mesmo assim, o clima de desconfiança passou a fazer parte do debate em torno do Mundial e aumentou a pressão sobre a Associação do Futebol Argentino, a AFA. Uma investigação nos Estados Unidos colocou a AFA no centro das atenções. O FBI e o Departamento de Justiça apuram movimentações de mais de 300 milhões de dólares, feitas por meio do sistema financeiro americano. O foco está na empresa Turprod Inter, responsável por administrar contratos internacionais da Federação Argentina. Os investigadores querem saber se parte desses recursos podem ter sido usados em operações de lavagem de dinheiro, fraude bancária ou desvio de valores. Até agora, nenhum dirigente foi indicado e a AFA ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso. A jornalista esportiva Nana Adini explica como ocorreu o começo da investigação. O FBI está agora investigando a AFA por uma transação que eles encontraram que pode estar relacionada à lavagem de dinheiro. A investigação está acontecendo exatamente por isso, para ver se tem alguma fraude entre essas transações, porque eles estão tentando entender o que está acontecendo, por que a AFA está movimentando esse dinheiro nos Estados Unidos. A empresa se chama Turprod Inter LLC.
pelo que eles já têm em mão, os dados que eles já têm em mão, indicam que essa empresa já administrou uma transição de pelo menos 260 milhões de dólares. Isso dá mais de R$ 1 bilhão. Então, assim, é muita coisa. Eles estão tentando entender por que a AFA está movimentando tudo isso aí, e também a Copa do Mundo acontecendo lá, os holofotes ficam mais em cima ainda dos Estados Unidos e essa relação com a Argentina. A investigação não muda o placar dos jogos, mas pode deixar marcas profundas nesta Copa. Caso surjam novas provas ou acusações formais, a pressão sobre a AFA e sobre a própria FIFA deve aumentar. Para a seleção argentina, que segue na luta pelo título dentro do campo, o desafio agora é tentar separar o futebol das suspeitas que crescem fora dele. Enquanto a bola continua rolando, a investigação segue em campo e o resultado dessa história ainda está longe do apito final. Enos Monteiro, para o Diário da Copa. Diário da Copa. As informações que você ouviu nesta edição foram originalmente reportadas pelos portais CNN, O Lance, GE, G1, Exame, UOL e ESPN. Por hoje é só, pessoal. Mais notícias sobre a Copa do Mundo FIFA 2026 na próxima edição ou no portal laborejo.com.br. O Diário da Copa é uma produção do Laboratório Experimental de Jornalismo da UFMA, Laborejo, em parceria com a Rádio Universidade FM e TV UFMA. Até amanhã. Diário da Copa. Produção: Ana Letícia Ferro, Bruno Goulart, Enos Monteiro, Fabrício Serrão, Giovana Souza e Cylon Souza. Apresentação: Ana Letícia Ferro. E sonoplastia: Cylon Souza.